queridos, aqui. Mateus 4:10. Fala o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então, nós vemos que a palavra Satanás significa adversário, né? E nós vemos aqui o Senhor falando para Satanás, né? Só ele que adorarás, só ele a servirás, né? Então, queridos, a adoração, né, é um culto, né? Nós vemos que é um serviço prestado para Deus, né? Essa palavra aparece com sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer? Que a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia. Isso é a forma como adoramos a Deus. A reverência no culto. Agora nós vamos falar sobre a reverência no culto, né? Deve ter, né, o respeito no culto, né? Nós sabemos que o culto, queridos, deve ser para Deus, né? E nós vemos aqui, a adoração a Deus no momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Faça tudo decentemente com ordem. O apóstolo está referindo o culto de adoração. O culto é diálogo de Deus com seu povo. Então nós vemos que é uma conversa com o seu povo, é uma intimidade com o povo, né? Então nós vemos que nós devemos dar lugar para Deus, né? Deus é cristocêntrico, né? Ele é o centro do culto, não é o homem, né? E nós vemos aqui, fala, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, que nós devemos guardar o nosso pé, né? Porque lá nós entramos lá é para adorar a Deus, né? Então, tudo que nós temos na nossa, ou resolvemos alguma coisa, devemos deixar para fora, né? Porque quando nós entramos no templo, no lugar santo, né? É para cultuar a Deus, né? Então, se você quer resolver alguma coisa, né? Resolve lá de fora da igreja, não não dentro da igreja, né? Porque, queridos, ali é um lugar, né? Igual tá falando aqui, né? Que deve desligar o celular dentro do culto. Quantas pessoas usam o celular dentro da igreja? Queridos, eu não sou contra o celular usado, não, né? Mas, amados queridos, não é todo tempo usar o celular dentro da igreja, né? Tem gente que usa o celular para tirar foto, usa o celular para gravar, né? Irmãos, pode usar o celular? Pode, né? Mas depende do tempo do culto. Você, né? Deve ter sabedoria, né? Pedir a Deus sabedoria para usar, né? E não atender celular dentro da igreja, né? Colocar num silencioso, né? Porque, amados queridos irmãos, ali é um lugar santo, né? Ali não é o lugar de você comunicar com as pessoas, é comunicar com Deus, né? Então, nós devemos comunicar com Deus, não com o celular, né? E não só isso, né? Outras coisas também que não agradam a Deus dentro do culto, né? Não ter conversações dentro do culto, né? Então, queridos, isso não é só para a igreja, não é para mim também, né? Eu também sou a igreja do Senhor, né? É para todos nós, né? Isso aqui é uma correção, né? Para todos nós, é uma exortação, né? É uma reverência que devemos ter nos cultos, né? Reverência significa o que querido? É o respeito, é o temor do Senhor, né? Nós devemos temer a Deus, né? O segundo ponto fala o seguinte: o centro do culto pentecostal. Então, Deus é o cristocêntrico, né? Igreja, toda congregação, assembleia. Assembleia, quando fala assembleia, queridos, o que significa assembleia? Assembleia é um ajuntamento de pessoas, né? São várias pessoas que se reúnem, né? Dentro do templo ali para adorar a Deus, né? Uns para cantar, outros para orar, outros para pregar, né? Em tudo ali faz parte do único culto, né? O prestador do culto ali é o nosso Deus, né? Então, ele merece toda a honra e toda a glória, né? Então, aqui fala,
O Senhor entrou no nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé e publicando de forma desperficária, o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de que em nossos cultos demos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil que nos chamar de monanistas, trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus, para a adoração do Deus Trino. Então aqui está falando o livro da Declaração de Fé da Assembleia de Deus fala o seguinte: reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública a Deus o Trino. Qual que eu falei no início aí, né? Essa é o padrão ensinado nas igrejas, nas escrituras, porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e confiamos na carne. Vamos ler aqui Filipenses 3:3. Fala o seguinte: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, queridos, aqui fala: cães, maus obreiros, circuncisão. A maior provação de Paulo era a tristeza que sentia experimentar por causa de distorcer o Evangelho de Cristo. Seu amor a Cristo, a igreja, a verdade redentora, era tão forte que levou a expor-se energicamente aqueles que pervertiam a doutrina pura e a descrever como cães e maus obreiros. O termo grego circuncisão é como empregado por Paulo aqui e significa mutiladores do corpo e refere-se ao rito de circuncisão, segundo os ensinos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal de circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessário à salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito, no coração da pessoa, pela qual o pecado e o mal são cortados. Então, queridos, é o verdadeiro Espírito em nossa vida, né? Então, nós vemos que aqui fala a circuncisão, né? Que fala, conforme o Antigo Testamento era necessária a salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito. Então, querido, é a obra do Espírito, né? Nós vemos que é o Espírito Santo que trabalha no homem, né? Agora vamos falar aqui o segundo ponto, subtópico 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto do 1 Coríntios 14 é a adoração expressa paulina. Quando vos ajuntais, se reunimos ao culto. Já acabamos de ler isso aqui, acabamos de falar. Vamos para o terceiro ponto. Características pentecostais. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das regiões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago 2:2. Vamos ler aqui Tiago 2:2. Um pouquinho, queridos. Tiago 2:2. Fala o seguinte: porque se nós, vosso juntamento, entrar em algum homem com um anel de ouro no dedo, como vestes preciosas, entrar também algum pobre com sorte e vestimenta.
Aqui fala, 2 e 2, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos que aqui fala, a liturgia dos cultos constava-se na oração e cântico. O louvor parte da oração a Deus desde os tempos antes do século até a consumação do século. Apocalipse 7:9. A leitura e a exposição das escrituras sagradas aparece como elemento do culto cristão. Em outra fonte paulina, persiste em ler, exortar e ensinar. Estas são uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde o tempo do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Aqui fala que Jesus é o centro da adoração. Então, ele é o centro, né? Então, amados queridos, nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Essa é a verdadeira adoração, né? Então, quando você entrar na igreja, né? Põe a sua mente a Deus, né? Aqui a Bíblia fala, tudo que será ligado na terra será ligado no céu, né? O culto ali, queridos, é para adorar, né, e glorificar a Deus, né? Ele que deve ser adorado, né? O terceiro ponto fala o seguinte: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos. Então, queridos, os cultos públicos, né? Que nós temos, todas as igrejas têm, né? Que é o culto, né? Que dá oportunidade para todos, né? Chamado como muitos cultos da família. Então, culto de oração, ensino ou doutrina, escola. Então, tudo isso é culto, né? O importante é a escola bíblica dominical também, né? Doutrina, escola dominical é o importante, né? Ali você aprende a palavra de Deus, né? Ali levanta as pessoas também como, né? Professores de escola dominical, né? Como também pastores, né? Presbíteros, né? Diáconos, né? Então ali é um curso, né? De aprendizado, né? A escola dominical é um culto também, ciclo de oração, né? Ali também, né? É bom participar, queridos, do culto, do ciclo de oração, né? Ajudar as irmãs, né? Além da atividade com crianças, né? Culto de crianças também, né? Adolescentes, então tudo isso é culto, né? É liturgia, né? Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples, é permitir que qualquer irmãos e irmãs adore a Deus com liberdade. Nenhum deles é negado ao público, todos têm a oportunidade de falar a igreja de Jesus fez na sua vida. Então, são várias coisas, testemunhos, né? Muita gente testemunha na igreja, né? Falando que Jesus fez, né? Salvação, cura, Jesus cura, né? Hoje ele continua curando, libertando, né? Aqui a gente fala, Marcos, você fala, né? Sobre o ídolo de Jesus, né? É para todos nós, né? Esse trabalho, né, de evangelização. O culto pentecostal, nossas reuniões coletivas de adoração representam nossas características dos cultos. 1 Coríntios, manifestações dos cultos. O apóstolo verso 14 são reais entre nós. Quando vos juntares, eu acabei de falar isso, né? Então, queridos, nós vamos para a conclusão, terminamos aqui, né? Vou concluir aqui. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma liturgística de adoração, porque aparece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo. Que nos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não temos espectadores do culto, como nenhum teatro ou cinema. Assim, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvor, dando glória a Deus, aleluia. Então, queridos, todos os cultos são para Deus, né? Então, nós devemos ter liberdade, deve ter liberdade no culto, deve, né? Mas, queridos, não é de qualquer maneira, né?
Tem várias igrejas aí, né, que não tem o Espírito Santo, prega de qualquer maneira, né? Então, queridos, o Espírito Santo, ele deve ser, né, movido em nossas vidas, né? Então, nós vemos que tudo tem que ser com ordem e com decência, né? Então, queridos, o culto não deve dar lugar, né, para a carne, deve dar lugar para o Espírito, né? E nós sabemos que ali é o lugar de você sentir a presença de Deus, né? Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? E brevemente, nós teremos uma aula prática, né? Nós vamos fazer uma aula diferente no canal, né? Para melhoramento também, né? Do nosso aprendizado mais e mais, né? E nós melhorar mais também, né? Aprender mais a palavra de Deus, amém? Então, eu estarei orando para terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa noite por tudo, Senhor, por aprender a Tua palavra. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa cada um que assistir este vídeo, Pai. Ó, Pai, que nós possamos prestar um culto, Senhor. Aleluia, Senhor. Um culto racional, vivo, Senhor. Que é agradável a Ti, Senhor, que é o nosso culto racional. Um culto, Senhor, de sabedoria e entendimento, Pai. Ó, Pai amado, Pai querido. Pai, a Tua palavra mesmo diz também, Pai, alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Que nós possamos alegrar, Senhor, ali, Senhor, para, ó Pai, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um nesta noite, Pai. Amém. Então, se você gostou, deixa aí seu joinha. Amém? Que Deus abençoe a todos.